Precisamos tomar cuidado, porque talvez exista algo aparentemente comum na nossa vida, algo que a gente vê todos os dias, escuta todos os dias, consome todos os dias e nem percebe. Mas esse algo pode estar contaminando nossa mente, roubando nossa paz e enfraquecendo nossa vida espiritual em silêncio. E eu não estou falando de comida. Quando muita gente lê Levítico 11, pensa que Deus estava falando apenas sobre animais puros e impuros, sobre o que podia e o que não podia comer. Mas existe um princípio muito mais profundo por trás desse capítulo. Deus estava ensinando o seu povo a discernir, a separar o puro do impuro, o santo do comum, o que edifica daquilo que contamina. E esse princípio continua extremamente atual, porque hoje, talvez o que esteja entrando na nossa vida não esteja vindo pelo prato, mas pelos nossos olhos, pelos nossos ouvidos, pelas conversas que a gente aceita, pelos conteúdos que a gente consome, pelos ambientes que frequentamos, pelos pensamentos que alimentamos, e aos poucos, sem fazer barulho, isso começa a afetar nossa paz, começa a afetar nossas decisões, nossa clareza espiritual, nossa fé e até nossa prosperidade. Porque uma mente contaminada dificilmente toma decisões alinhadas com Deus. Uma rotina contaminada enfraquece a disciplina e uma vida espiritual contaminada perde a sensibilidade para ouvir a direção do Senhor. Talvez a gente esteja orando, mas nos sentimos confusos. Tentamos avançar, mas sempre travando, buscando paz, mas vivendo inquieto por dentro. E talvez seja algo que estamos permitindo entrar sem perceber. Porque nem tudo que parece normal é puro. Nem tudo, nem, nem tudo o que todo mundo aceita, Deus aprova. Nem tudo que diverte, edifica. E quando entendemos o princípio em Levítico 11, nunca mais vamos olhar para a nossa rotina da mesma forma. Vamos analisar um pouco o princípio de Levítico 11. Em Levítico 11, Deus começa a dar instruções ao povo de Israel sobre animais puros e animais impuros. Ele lista com detalhes o que poderia ser consumido e o que deveria ser evitado. E à primeira vista, isso parece apenas uma regra alimentar, algo cultural, algo antigo, que não se aplica mais hoje. Mas aqui está o ponto que muitas vezes não percebemos. Deus nunca esteve preocupado só com comida. Ele estava ensinando um padrão espiritual de vida, um princípio de discernimento, um filtro, porque no fundo a mensagem é simples, mas poderosa. Nem tudo que existe foi feito para ser consumido. Nem tudo que está disponível é apropriado. Nem tudo que pode, você deve. E é aqui que muita gente se perde hoje, porque nós vivemos em um mundo onde tudo está acessível. Tudo está a um clique de distância. Tudo parece normal, mas Deus continua sendo o mesmo e o princípio também. O problema não é só o que entra pela boca, mas o que entra pela nossa mente, pelos nossos ouvidos,
pelos nossos olhos e principalmente pelo nosso coração. Jesus reforça isso quando mostra que o que contamina o homem não é apenas o exterior, mas o que é absorvido internamente e transforma quem ele é. E se a gente parar para pensar, hoje nós quase não nos preocupamos com o que consumimos espiritualmente. Mas consumimos diariamente conteúdos que alimentam medo, ambientes que geram confusão, conversas que enfraquecem a nossa fé, hábitos que nos afastam de Deus, e tudo isso vai moldando pouco a pouco a nossa forma de pensar, de sentir e de decidir. Por isso, Levítico 11 não é sobre dieta, é sobre discernimento. É sobre entender que existe uma linha invisível entre o que edifica e o que contamina. E que não aprende a filtrar o que entra, acaba vivendo uma vida que não entende porque está travada, porque está se alimentando daquilo que destrói por dentro. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Você já percebeu como existem coisas que parecem completamente normais, mas depois que a gente consome, algo dentro de nós muda? Ficamos mais pesados, mais confusos, mais distantes de Deus? E o problema é que, na maioria das vezes, a gente nem percebe na hora. Porque não é algo escancarado, é algo sutil. É silencioso, mas é real. Pensa comigo, os conteúdos que consumimos todos os dias, as conversas que a gente permite, os ambientes que frequentamos, os programas que a gente assiste, as notícias, a propaganda, a mídia, o marketing. Tudo isso está alimentando a nossa mente. E também isso está formando nossos pensamentos. E esses pensamentos geram decisões, e decisões constroem destino. Então, quando alimentamos com algo positivo, o resultado é positivo, mas quando é negativo também o resultado é negativo. Olha o nível disso. Podemos estar alimentando nossa mente com coisas que parecem inofensivas, mas que estão aos poucos enfraquecendo nossa fé, nossa paz, nossa clareza espiritual, está impedindo a nossa prosperidade. E a Bíblia já nos alertava sobre isso, mesmo que de forma indireta. Nem tudo que é comum é puro. Nem tudo que é popular é saudável espiritualmente. Nem tudo que todo mundo faz, a gente deve fazer. E aqui está o maior perigo de todos. A contaminação espiritual não faz barulho. Ela não chega avisando. Ela não aparece como algo errado demais. Ela vem disfarçada de entretenimento, de distração, de hábito, de rotina. E quando a gente vê, já se acostumou, já normalizou, ficou normal, já faz parte da nossa vida. E ela acontece exatamente assim, aos poucos, em silêncio, disfarçada de normalidade. E o mais perigoso é que, quando percebemos, já estamos sentindo os efeitos. Nossa paz já não é mais a mesma, nossa mente vive agitada, nossas decisões começam a ficar confusas e perdemos a direção, perdemos a sensibilidade espiritual e começamos a viver travados sem entender o porquê. Tentamos avançar, mas algo parece que sempre nos puxa para trás. E sabe o que é mais sério? Muita gente está vivendo exatamente assim.
mas continua alimentando a própria contaminação todos os dias. Sem filtrar, sem questionar, sem perceber que o problema não está fora, está no que entrou e foi permitido ficar. Como isso afeta a nossa vida? Analisando isso, talvez algo dentro de nós já comece a fazer sentido. Porque no fundo a gente sente que alguma coisa não está certa. Talvez estejamos vivendo isso agora e ainda não percebemos com clareza. Muitas vezes oramos, mas não sentimos paz. Parece que nossas orações não fluem, nossa mente não silencia, nosso coração não descansa. Até tentamos buscar a Deus, mas existe um ruído interno constante e isso cansa. A gente toma decisões, mas vive em dúvidas, nunca temos certeza, sempre voltamos atrás. Sempre fica aquela sensação de que será que estou fazendo o certo? Isso paralisa. A gente se esforça, corre atrás, tenta melhorar, mas nada flui. As coisas não avançam como deveria. Parece que existe um bloqueio invisível. E aí que está o ponto mais importante. Não é falta de esforço, não é falta de capacidade, pode ser contaminação. Porque existe uma lei silenciosa que governa a nossa vida. Tudo que a gente consome forma a nossa mentalidade. E a nossa mentalidade define a forma como enxergamos a vida. Define nossas atitudes, define nossas reações, define nossas escolhas. E aqui está o efeito em cadeia que muitas vezes ignoramos. Se nossa mentalidade define nossas escolhas e nossas escolhas definem o nosso destino, pensa comigo com seriedade. Como podemos tomar decisões alinhadas com Deus se estamos constantemente consumindo coisas que nos afastam de Deus? Como podemos viver em paz se alimentamos a mente com ansiedade, comparação, confusão? Como podemos prosperar se estamos fortalecendo pensamentos de medo, escassez, desordem? Não faz sentido. Mas é exatamente isso que muitos de nós fazemos todos os dias. Queremos uma vida diferente, mas continuamos alimentando a mesma mente com as mesmas contaminações. Queremos prosperar, mas mantemos hábitos que destroem por dentro. Queremos ouvir Deus, mas estamos com a mente cheia de outras vozes. E esse é o conflito silencioso que trava a vida de muitos de nós. Por fora estamos tentando, mas por dentro estamos contaminados. E enquanto isso não for tratado, nada realmente flui como deveria. Agora vem a parte mais importante. Por que não adianta só identificar o problema? Precisamos saber o que fazer a partir de agora. E se existe algo que esse princípio de Levítico nos ensina com clareza, é isso. A gente precisa filtrar o que entra na nossa vida, o que entra em nosso corpo, o que entra em nossa mente, o que entra em nosso espírito, em nossa alma. Porque o problema não é o mundo lá fora, é a falta de filtro aqui dentro. Hoje tudo é acessível, tudo é permitido, tudo é normalizado, mas nem tudo vem de Deus. Nem tudo edifica, nem tudo fortalece. E precisamos entender isso com profundidade. Nem tudo que é normal é saudável. Nem tudo que é popular é correto. E nem tudo que é aceitável é puro diante de Deus.
E é aqui que começa a transformação. Quando deixamos viver no automático e começamos a viver com discernimento. Quando paramos de simplesmente consumir e começamos a filtrar. E para isso precisamos começar a nos fazer perguntas simples, mas poderosas. Isso me aproxima ou me afasta de Deus? Isso fortalece ou enfraquece a minha mente? Isso traz paz ou traz confusão? Porque essas perguntas revelam aquilo que muitas vezes a gente não quer enxergar. E aqui está uma verdade que pode mudar nossa vida. Aquilo que permitimos entrar vai definir quem a gente se torna. Se alimentamos paz, nos tornamos mais estável. Se alimentamos a verdade, nos tornamos mais firmes. Se alimentamos Deus, a gente se torna mais alinhado com Ele. Mas se alimentamos confusão, medo, distração, excesso, isso também vai crescer dentro de nós. Por isso, talvez hoje não seja um dia de adicionar coisas, mas talvez seja um dia de eliminar coisas. Eliminar conteúdos que não edificam, eliminar ambientes que nos afastam, eliminar hábitos que enfraquecem nossa mente, nossa fé, porque enquanto a gente não limpa, não tem espaço para Deus fluir. E talvez hoje seja exatamente o dia de tomar essa decisão. Cortar, filtrar e proteger aquilo que entra na nossa vida. Porque a nossa paz, nossas decisões e a nossa prosperidade dependem diretamente disso. Se essa mensagem falou com você, não é por acaso. É porque Deus está tentando te mostrar algo que você talvez vinha ignorando. E a partir de hoje você tem uma escolha. Você continua permitindo ou começa a filtrar aquilo que entra ou aquilo que vem para a sua vida. Porque aquilo que você decide hoje pode destravar a sua paz, as suas decisões e a sua vida espiritual. Agora me diz aqui nos comentários, o que você percebeu que precisa eliminar da sua vida? E se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, deixe o seu like. Isso faz esse vídeo chegar a mais pessoas que precisam dessa mensagem. Se inscreve no canal, ative o sininho, porque o próximo vídeo pode abrir ainda mais os seus olhos. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Porque às vezes tudo que uma pessoa precisa é de um alerta no momento certo. E não basta apenas evitar o que contamina. Também precisamos passar por um processo de purificação. E no próximo vídeo vamos estudar o que Levítico 12 revela sobre isso. Um princípio poderoso sobre tempo, cura e preparação espiritual que pode estar faltando na nossa vida. Porque nem tudo que nasce em nós está pronto diante de Deus. O próximo vídeo pode mudar completamente a forma como a gente enxerga os nossos processos. Então não perca e eu te espero no próximo vídeo.